Olá, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Marcos Mendes, eu falo aqui de Santo André, São Paulo. Neste vídeo, eu vou mostrar para vocês quem está por trás dos institutos de pesquisa e qual o interesse desses institutos em colocarem um ladrão condenado por 15 juízes como líder nas pesquisas. Com a perda total de credibilidade de institutos tradicionais de pesquisas como Ibope e Datafolha, começaram a surgir outros institutos na mídia, como é o caso do IPESP, que divulga pesquisas encomendadas pelas XP Investimento. E justamente por essas pesquisas virem supostamente de uma empresa capitalista, de uma empresa de investimentos, ela acaba tendo bons olhos para muitas pessoas. Eu tenho visto cada vez mais essas pesquisas apontando, por exemplo, Lula como vencedor nas eleições em 2022 e até mesmo uma queda total de popularidade do governo Bolsonaro, chegando aí com praticamente 54% da população declarando o governo Bolsonaro como ruim ou péssimo. Mas o que nós vemos não é a realidade que está nas ruas ou mesmo nas redes sociais. Mas qual o interesse de uma empresa de investimentos na vitória de Lula ou na volta do PT? Ou até mesmo, quem sabe, em qualquer outro candidato de esquerda que não seja o Bolsonaro. Então é isso que eu vou mostrar para vocês aqui neste vídeo. Em primeiro lugar, quem é a XP Investimentos? Basicamente, é uma empresa que trabalha na Bolsa de Valores, investindo em ações, dando consultoria para investidores e ganhando muito dinheiro com a especulação. A XP Investimentos, ela abriu seu capital e acabou tendo 49% de suas ações compradas pelo Banco Itaú. E aí começa a aparecer o real interesse. Quem é o Banco Itaú? Vamos ver aqui, por exemplo, algumas notícias. Itaú Unibanco rebate a afirmação de que fez doação ao PT em troca de favores. O Itaú é apontado como um dos maiores financiadores da campanha do PT. Isso apareceu desde depoimentos na Lava Jato e até mesmo nas prestações oficiais de contas dos partidos. Mas o Itaú não financiava apenas o PT. Ele também financiava, por exemplo, Aécio Neves, quando ele estava concorrendo com Dilma. Por que o interesse do Itaú não está necessariamente no PT? O interesse do Itaú está em manter o poder sobre um governo eleito. E isso ele não conseguiu com Bolsonaro. Durante muitos anos, o Itaú, assim como diversos outros bancos, financiavam as campanhas de diversos candidatos, até mesmo daqueles que tinham menores chances de vencer, mas que de repente poderiam despontar de última hora como azarões. Nessa notícia, por exemplo, juntos Itaú e Bradesco doaram um total de 10,2 milhões para partidos nas eleições. E nós vemos aqui que eles chegaram a doar para o candidato Eduardo Campos, do PSB, aquele que o avião caiu em Santos, e também para José Maria Emael, do PSDC. Ou seja, mesmo candidatos que supostamente não têm absolutamente nenhuma chance de vencer, isto também pode ser uma manobra para justificar o porquê eles estão doando para os principais candidatos e não para os outros. A questão é, como nós podemos ver aqui, por exemplo, nessa notícia da Veja, os bancos lucraram 8 vezes mais no governo de Lula do que no governo de FHC. Nunca na história os juros foram tão altos quanto nos governos do PT. Nessa notícia aqui do Globo, um blog, por exemplo, mostra que, na era Lula, bancos tiveram lucro recorde de 199 bilhões de reais. Não é muito difícil de chegar a uma conclusão o que é melhor para os bancos.
Lula, que os ajudava a ter um lucro bilionário, ou Bolsonaro, que não entra no jogo deles. Outro ponto muito importante é que, por incrível que pareça, os bancos lucram muito mais em períodos de crise. Vamos ver aqui, por exemplo, essa notícia. Entenda por que o lucro de bancos cresce enquanto o resto da economia encolhe durante a pandemia. Com as pessoas endividadas, eles conseguem processar essas pessoas e retirando outros bens que têm um valor muito maior que a dívida. Muitas vezes, os bancos conseguem cobrar os seus juros absurdos que se transformam em uma gigante bola de neve que deixam as pessoas endividadas para o resto da vida. E o banco nunca perde, afinal de contas, quando alguém deixa de pagar, eles não conseguem cobrar essa pessoa, eles cobram esse valor dos outros usuários, simplesmente aumentando ainda mais os juros. Em 12 de agosto, agora de 2021, há poucos dias atrás, a herdeira do Banco Itaú, Maria Alice Setúbal, declarou voto no Lula. Que estranho, né? Que novidade. Por que será que ela quer Lula de volta? E agora voltamos ao início desse vídeo. Por que a XP Investimentos tem interesse em mostrar, através de suas pesquisas, que Bolsonaro está enfraquecido pela opinião pública e que Bolsonaro não tem apoio popular e que Lula é o preferido do povo? Porque, claramente, o seu objetivo é fazer o PT voltar ao poder. E se o PT voltar ao poder e a situação econômica do Brasil piorar, para eles não é ruim, porque eles sempre dão um jeito de lucrar cada vez mais. Se essa pesquisa se chamasse Itaú e PESP, não teria credibilidade alguma. Então a XP, que é um braço do Itaú, assume o trabalho sujo e coloca o seu nome, conseguindo com isso que essa pesquisa possa ter mais credibilidade. Então, pessoal, esse é o jogo da política. Na verdade, políticos como Lula são apenas os representantes de grandes empresas como JBS, Odebrecht, Itaú e muitas outras, que na verdade são quem realmente dão as cartas. Acontece que, com o advento da internet, hoje não somos meros espectadores. Hoje, a grande mídia já não engana mais ninguém, pois temos muitas alternativas de informações. E nós precisamos ter informações porque, para que o mal triunfe, basta que os bons se calem. Dito isso, é muito importante vocês compartilharem esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês conseguirem. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e torne-se um apoiador aqui do nosso canal ou da nossa página, aqui no Facebook. Tem um botão apoiar agora e com isso você nos ajuda a produzir mais conteúdos como esse. Um abraço e até o próximo vídeo.